Olá, alunos do oitavo ano. Hoje, em nossa aula de religião, nós iremos falar sobre o futuro das religiões. O nosso texto sobre o mesmo tema é Deus hoje. Então, no censo de 2010, no Brasil havia, em média, 12 milhões de pessoas que declararam sem religião. No Brasil havia 12 milhões de pessoas que eram sem religião na época. Juntas formam um grupo que, em número de habitantes, se situa atrás apenas dos católicos e dos evangélicos pentecostais. Porém, sem religião não significa ateu, apesar de incluir essa categoria. Apesar de algumas pessoas afirmarem que a religião está em crise na sociedade moderna e preverem até o seu desaparecimento, 3 fatos mostram que a valorização da religião é bastante forte nos dias de hoje. Então vamos lá. O primeiro fato é o número de adeptos das grandes religiões aumentam em proporção maior que o crescimento demográfico. As estatísticas mostram que entre 1946 e 1994 o número de cristãos duplicou e os muçulmanos triplicou. Certo? Então, alguns dizem que a religião, só comentando aqui, ainda que em 2010 houvesse apenas 12 milhões de pessoas, que declararam sem religião, alguns diziam, que a religião estava declinando, ou seja, que iria desaparecer. Mas alguns fatos, 3 em especial na nossa aula de hoje, fala que a religião tem aumentado. Então, as religiões têm aumentado de adeptos. No caso aí, cita os cristãos. Os cristãos, no caso, inclui todos os cristãos, viu? Tanto cristão evangélico, cristão ortodoxo, cristão católico, todos eles são incluídos aí. Duplicou, os cristãos duplicou em questão de número e os muçulmanos triplicaram. Nos países que pertencem à União Soviética, onde era proibido praticar qualquer tipo de culto religioso, qualquer tipo de religião, ressurge com força o sentimento religioso. Certo? Então, é um dos grandes fatores também que tem contribuído para que se forme um conceito contrário ao que foi afirmado de que as religiões iriam chegar ao fim. Certo? Continuando, os fenômenos religiosos de massa ocupam cada vez espaço na televisão e na imprensa. 2 exemplos. O Papa João Paulo II reuniu em uma só cerimônia 2 milhões de jovens em Roma, em agosto de 2020. Mais de 1 milhão de muçulmanos se reúnem em Meca, a cada grande peregrinação anual. Então, nesse caso, são provas de que a religião, na realidade, tem uma tendência não de diminuir, mas de crescer, devido a novas pessoas irem aderindo a uma religião, que é o mesmo conteúdo, de ontem, aliás, da nossa aula anterior, que fala sobre a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Continuando aqui, há várias causas que explicam o retorno do sentimento religioso. No caso aqui são destacadas 3 dessas causas. Primeiro, a religião é um elemento essencial na vida das pessoas e da sociedade. Segundo, nas sociedades massificadas, é cada vez mais necessário uma comunidade de referência e que permita a expressão individual. Terceiro, as religiões cultivam a esperança e a solidariedade, sentimentos
que aproxima as pessoas. Então, nós vemos o seguinte, que existe várias religiões e que a tendência normalmente é aumentar a quantidade de religiões e assim a quantidade também de adeptos, sendo que algumas delas também já deixaram de existir, né? Algumas crenças no caso. E aqui nós temos a nossa atividade. De acordo com o estudado até aqui, responda. Para que serve a religião? Vocês vão responder. O que confirma o retorno da prática religiosa nos dias de hoje? Vocês vão responder. Como se explica o fenômeno religioso atualmente? Vocês vão responder. As respostas vocês podem pegar tanto no nosso conteúdo, certo? Como também podem pesquisar na internet. Então vocês vão fazer o seguinte. Vão responder a questão 1, copiar no caderno e responder A, B e C. E a terceira questão. Certo? Vocês vão fazer essas duas e mais a quarta questão. A primeira, terceira e quarta. Certo? E me mandar a foto. Depois que tiver respondido, vocês me mandam a imagem no privado. Bons estudos, qualquer coisa nós estamos à disposição.